falando sobre a conferência, domingo passado, sobre a conferência, me veio esse texto em mente. E eu fiquei a semana toda, o que isso tem a ver? Como é que eu vou encaixar um texto no outro? O que o Senhor quer falar comigo em meio a isso? Quando o Senhor às vezes começa a falar com a gente, vai vindo várias informações e aí vai ficando um emaranhado de coisa na nossa cabeça. E uma hora a gente precisa dar um jeito de colocar aquilo tudo no lugar. E eu, Senhor, me ajuda e escreva num papel, escreva em outro. Mas o que o Senhor começou a falar comigo é... Seara. Quando a gente escuta Seara, o que vocês pensam? Quando você escuta a palavra Seara, o que vem à cabeça? Que? Como é, gente? Tem alguém aqui? Ninguém pensa nada quando ouve Seara? Todo mundo já dormiu? A gente, roça, trabalho, né? Seara é ação, é atividade, trabalho. Seara é ganhar vidas. Seara é uma ação. E o texto base fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Algumas vezes a gente já, andando aqui pelo sertão, a gente já viu roças grandes de milho lá, com os milho tudo secando, e mesmo depois que seca e estragando, nem assim, deixando os milho nem seco para poder tentar usar em alguma coisa, porque não tinha quem trabalhasse para poder tirar os milhos. E quantas vezes na nossa vida também não é assim? Na igreja, a gente vê muita gente observando, e pouca gente trabalhando. E eu queria começar falando sobre obediência. A vocação do Senhor, ela começa com obediência. Nós estamos em meio a uma geração cansada, sobrecarregada, perdida, sem direção. Muitas vezes estão tão ocupados com tantas outras coisas, preocupados com a rotina, com o seu projeto, com o que eu vou fazer da minha vida, enquanto a seara está madura, esperando por trabalhadores. E sabe, quando Jesus chega para Pedro, e é um texto muito conhecido, Pedro está lá, trabalhou a noite toda, tentou pescar e nada de peixe. E eu imagino que quantas vezes a gente às vezes está ali tentando fazer algo, tentando fazer alguma coisa e não dá certo, a gente fica desanimado. E aí chega alguém, principalmente, eu lembro que teve um dia que eu estava na casa da minha sogra e ela estava tentando consertar o HD dela, que tinha apagado todos os materiais dela de escola. E ela estava desesperada que não conseguia de jeito nenhum abrir aquele HD, já tinha mandado para um técnico e nada. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio essa ocasião, porque eu fui lá, joguei no YouTube e falei, o que eu faço? E o YouTube foi lá e me ensinou. Na mesma hora eu joguei e o HD abriu. E ela virou para mim e falou, o que você fez? Só porque você falou, não, eu vou ter que falar com um técnico lá que ele não sabe fazer. E na hora me veio essa questão de Pedro, que às vezes a gente está tão assim, já tentei, eu já fiz isso, eu já tentei desse jeito, e não deu certo. Mas Pedro falou, pela tua palavra, Senhor, eu lançarei novamente as redes no mar. E sabe, o clamor do céu é um grito por trabalhadores. Depois daquela pesca, Jesus vira para Pedro e fala, segue-me. Se hoje Jesus virasse para você e falasse, segue-me, qual seria a sua resposta? Todo chamado, ele nasce de uma angústia e é feito de uma renúncia. Como a pastora falou aqui, sabe, nós precisamos orar para que alguma angústia, alguma coisa nasça no nosso coração.
A gente precisa ter algum sentido, algo para orar, algo para nos despertar, algo para falar assim, não, eu vou pegar essa causa e essa causa vai ser a minha oração. Vai ser um motivo de vida para mim. Quando nós decidimos seguir a Cristo, Ele revela a nossa identidade. Sabe, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que a obra do Senhor, a obra missionária, ela requer prioridade da sua igreja. Nós somos filhos por adoção. Nós somos adotados nessa grande família de Cristo. E nós temos uma responsabilidade, a salvação. Nós somos os mensageiros da salvação. E nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho. Acho que a gente já ouviu muito aqui, muito falar sobre isso. E o desejo é mesmo que isso fique na nossa cabeça o tempo todo assim. Eu tenho uma responsabilidade. Como o tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac. O tempo está acabando. É hora da gente se levantar como igreja e aproveitar as oportunidades, sabe? É um convite, é um desafio para que a obra missionária seja a nossa prioridade, mas também é um convite para o desconforto. Na verdade, quando a gente fala de fazer a vontade de Deus, é algo que sai da nossa, como o pastor Zé falou aqui, sai da nossa mente, sabe? Sair dessa zona de conforto. Nós precisamos tirar os olhos dessa terra, desse terreno, e colocar os nossos olhos em Jesus e pedir a Ele, Senhor, muda a minha perspectiva, me dê os olhos de Cristo para que eu pare de olhar para essas coisas dessa terra, para que eu pare de querer alcançar coisas nessa terra, porque o que é eterno vai ser construído lá no céu. E o que você tem gerado no céu? Sabe, quando a gente vê Jesus no texto de Mateus, ele vem ali falando sobre uma necessidade de trabalhadores, mas é também porque Jesus, ele tem uma agenda, e essa agenda precisa ser a nossa, que é fazer a vontade do Pai. Tá difícil, eu vou fazer a vontade do Pai. Tá difícil, eu vou fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai, ela sempre vai concorrer com os nossos interesses, porque não é fácil a gente abrir mão dos nossos interesses. Mas a vontade do Senhor vai sempre nos tirar do lugar de zona de conforto. Sabe, a gente precisa sair desse lugar de comodismo, de parar de pensar só nas nossas coisas e aonde eu quero alcançar, em que lugar que eu quero alcançar. Mas é parar e pensar, essa é a vontade do Senhor para mim? Essa faculdade é o que o Senhor quer para mim? Esse emprego é o que o Senhor quer para mim? Quantas vezes a gente para orar específico para saber o que o Senhor quer? Muitas das vezes a gente só vai tomando atitudes, decisões, uma atrás da outra, e nem para perguntar ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre essa mensagem aqui, uma vida com Deus requer prioridade. Sempre haverá mais coisas a fazer do que trabalhadores disponíveis. A demanda vai ser sempre grande, porque tem pouca gente se envolvendo, tem pouca gente colocando a mão no arado, tem pouca gente se colocando no lugar do outro, tem pouca gente tendo empatia, tem pouca gente ministrando as multidões, tem pouca gente se preocupando com as ovelhas que estão exaustas sem pastor. Tem pouca gente preocupada em proclamar o Evangelho. Sabe, Jesus está nos dando um alerta para que os trabalhadores não recuem diante das dificuldades. Mas muitas vezes, quando o Senhor nos convida, a primeira coisa que nós fazemos é colocar um obstáculo para obedecer ao que o Senhor quer. Muitas vezes nós nos achamos que nós não somos capacitados. E abandonar as redes requer fé e coragem. E não é só nós. Na Bíblia nós temos vários relatos. Jeremias virou para o Senhor e falou: ah, Senhor, eu sou tão jovem, eu ainda não sei falar.
Moisés falou, eu não sei falar com grandes multidões, eu não tenho facilidade de falar. E Pedro teve a mesma reação de colocar um obstáculo, de falar, Senhor, eu já joguei aqui, ó, já pesquei a noite toda, minha vida toda de trabalho. Mas quando a gente decide ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, algo diferente acontece. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro foi chamado pelo Senhor para segui-lo. E lá na frente, em Atos 2, a gente vê Pedro sendo usado para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. E uma das pregações de Pedro foram 3.000 pessoas convertidas. Em outra pregação, 5.000 pessoas convertidas. Então, quando nós obedecemos, a obediência nos leva a um lugar em Deus que nós não alcançaríamos se nós tivéssemos recuado. Enquanto muitos estavam preocupados em criticar João Batista, Jesus está preocupado em orar. Senhor, manda trabalhadores. Sabe por quê? Tinha muitos fariseus, mas eles estavam, sabe aonde? Dentro da sinagoga. É tempo da igreja sair de dentro dos portões. Aqui, ó, perto da gente. O tanto de povos que a gente ouviu falar. Temos os ciganos tão próximos, sertanejos. Temos os ribeirinhos aqui em Alagoas, os indígenas aqui tão perto também, em Porto Real do Colégio. Sabe, quem vai pregar? Quem vai pregar? Quem vai se disponibilizar? Talvez Deus nessa noite queira dizer para você o que te prende, o que você precisa soltar para fazer essa colheita. Você não foi chamado para simplesmente sobreviver e ter um relacionamento de vir o culto de domingo na igreja, quando eu quiser, quando der. Mas você foi chamado para responder a um chamado, para responder à proclamação do Evangelho. Sabe, não é sobre vir para o culto e cantar forte e cantar alto, mas é ser chamado para sair daqui diferente e falar, Senhor, eu quero ser resposta, eu quero ser diferente, não quero agir somente na emoção, mas a partir de hoje eu tomo uma decisão de viver diferente com o Senhor. Sabe, a partir de hoje eu vou me posicionar assim como Jesus pediu aqui, rogai ao Senhor da Seara. O Senhor da Seara é Deus. Então vamos rogar a Ele para que Ele levante trabalhadores. E isso revela para nós de que não se faz missão, não se faz nada sem oração. Principal do que a gente precisa ter na nossa vida é a oração. E quantas vezes nós gastamos o nosso tempo com qualquer outra coisa, menos orando? Sabe, eu acho que nessa madrugada, todo mundo aqui passou por situações do como é difícil a gente orar. Quando está com sono, quando está a música ali, baixa. Se tivesse, sei lá, uma roda de conversa, tivesse passando um filme, uma série, talvez seria muito mais fácil ficar acordado. Mas a oração é essa guerra de lutar da nossa alma, da nossa carne lutar, da nossa alma lutar. Porque eu quero falar com o Senhor e ouvir o que Ele quer. Sabe, esse texto ele revela que nós precisamos de nos posicionar em oração, pedindo ao Senhor para que levante obreiros, levante trabalhadores, mas que também revela uma ação. Jesus não estava parado. Jesus, ele estava percorrendo, ele estava andando pelas ruas, ele só viu a necessidade, ele viu a compaixão, porque ele estava no meio do povo, ele estava no meio das pessoas, ele estava entre as ruas, entre as vielas, entre os povoados, entre os sítios, ele estava vendo a necessidade daquele povo. Ele sabia que o povo estava com fome, tinha um milagre da multiplicação, porque ele estava no meio, ele estava vivendo isso. Sabe, ele percorria as cidades, os povoados, porque Jesus ia atrás das pessoas. E quantas vezes nós, como igreja brasileira, ficamos parados, sentados, esperando que as pessoas venham até nós.
Mas Jesus, o processo de Jesus era ao contrário. Ele ia ao encontro das pessoas. Porque o evangelho é relacionamento. O evangelho é relacionamento. Então a gente precisa se posicionar nesse lugar. Às vezes a gente fica assim parado. Ah, Senhor, fulano não vem me visitar, não vem na minha casa. Meu irmão, pelo amor de Deus, você já recebeu o evangelho de Cristo. Se posicione e vá ao encontro do outro. Vá até o outro e fale o que Jesus já entregou para você. Sabe, seja a boca do Senhor e pegue essa agenda de Cristo para tu. O evangelho de Cristo, de arrependimento, de cruz, de salvação, de transformação, de perdão, de cura, de libertação. Sabe, às vezes a gente quer cura, mas a gente quer que o pastor ore por cura. A gente quer libertação, mas a gente quer que o irmão venha aqui e ore por libertação. Sabe, mas quantas vezes você tem se posicionado para buscar? Deus, eu não sei como orar, Senhor, mas eu quero ser usada por libertação. Eu quero ser usada em cura. Eu quero ser usada para pessoas liberarem perdão. Às vezes a gente espera muito do outro, mas tem hora que a gente precisa se posicionar, sabe? Como igreja, essa é uma mensagem da gente se despertar, de buscar o Senhor, porque a seara é grande, meu irmão. A gente vai precisar de trabalhadores. A obra missionária, ela não pode ficar para amanhã. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma irmã que o Senhor estava o tempo todo incomodando ela para poder ir até uma pessoa, abraçar aquela pessoa. E essa irmã não foi. Quando passou alguns minutos, essa pessoa tirou a própria vida. E essa irmã nunca mais conseguiu ficar quieta com a dor que ela sentia no coração. Sabe, talvez a vontade que Deus está colocando no seu coração de trabalhar com um jovem, de orar por uma criança, de ir visitar alguém, é porque Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua palavra, o seu abraço, o seu sorriso. Às vezes você não vai ter nem o que falar, mas o Senhor está te tocando, ministrando no seu coração para você ir. É necessário que eu e você nos levante, porque agora é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. É agora. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho, mesmo que eu não sei falar. Sabe, Moisés não sabia falar. Quantos tiveram dificuldades de falar, mas se posicionaram e o Senhor encheu com o Espírito Santo. O evangelho de Cristo era baseado em ensino, pregação e cura. Sabe, às vezes a gente está esperando um espaço na igreja, um púlpito, um lugar para que a gente faça algo, mas John Wesley dizia que a paróquia e o meu púlpito é o mundo. O mundo está aí. A gente precisa ir ao encontro dessas pessoas em amor, em ministrar o amor do Senhor. Sabe, enquanto Jesus estava ministrando, Ele estava vendo, Ele não estava gastando o tempo dele com pessoas, ensinando, pregando, curando, discipulando. E só porque Ele gastou tempo com pessoas, outras pessoas, os discípulos continuaram o que Ele deixou. Jesus, Ele se posicionou e Ele não curou somente algumas doenças, mas Ele curou toda sorte de doenças, sabe? Eu me recordo de uma vez que a gente estava numa cidadezinha chamada Jacarezinho, no sertão da Bahia, em que a gente demorava umas 3 horas de pau de arara para chegar. E eu lembro que nesse sítio muito afastado, acho que é o sítio mais afastado que eu já fui na minha vida até hoje, tinha a casa do seu Manuel. Uma irmã pediu pra gente ir lá orar pelo pai dela, porque o pai dela estava acamado.
que ele tinha tido um AVC e não se movimentava há muito tempo. Mas que ela cria que o Deus daqueles crentes que ia lá uma vez no mês podia curar o pai dela. E naquele dia a gente estava num bando de jovens, tudo louco, querendo falar de Jesus, vestido de palhaço no meio do sol quente. E a gente foi na casa daquela mulher. E quando Lucas começou a orar pelaquele homem, ele começou a chorar. Porque Lucas encostou na perna dele e ele começou a ter sensibilidade na perna. E naquela hora a gente ficou assim, olhando um para a cara do outro e alegres que Jesus já tinha feito um milagre para a gente. E aí a gente saiu e já ia virando as costas e uma amiga nossa virou e falou assim: seu Manuel, o senhor crê que Jesus te cura? E ele só balançava a cabeça. E ele assim: o senhor crê agora que o senhor pode voltar a andar agora? Ele sim. Ela virou para ele assim e falou: então levanta. E eu falei: tá doida essa menina. Não tô acreditando nisso não. Ela falou: levanta, seu Manuel, o senhor crê? Na mesma hora, aquele homem levantou e saiu andando. E aquele sítio virou uma alegria. A menininha que tinha lá, a neta dele, saiu gritando naquele sítio: meu vô tá andando, meu vô tá andando. E veio todo mundo para fora, de longe. Veio gente de longe para poder ver o que estava acontecendo, quem era aquele povo doido, vestido de palhaço, que estava lá naquele sítio e que fez o seu Manuel andar. Sabe, Jesus vai requerer de nós, às vezes, uma atitude louca como essa, de ousadia, de coragem, mas também de posicionamento. Estar num lugar de obediência vai nos levar mais profundo em Cristo para que a gente viva milagres. Sabe, às vezes a gente vai pensar como eu e Lucas naquela hora a gente pensou: tá doida, Thalita endoidou agora de vez. Mas foi através da ousadia e coragem dela naquela hora que seu Manuel voltou a andar. E para o outro não vai fazer, vai ser loucura. Mas o que Deus está falando no seu coração é para você. Não queira que o outro faça o que Deus está falando com você. Não queira que a igreja faça o que Deus está falando com você. Se posicione. Faça você. Obedeça você. Pedro obedeceu e viveu a pesca maravilhosa. Jesus o chamou para poder ser pescador de homem. Sabe, quando a gente nos posiciona, o Espírito Santo age nas nossas vidas. E não tem como a gente fazer nada na missão se a gente não tiver oração, mas se a gente não tiver compaixão. Eu me lembro que naquele dia a Thalita orava e falava assim: Senhor, eu quero ver vidas sendo curadas. Senhor, eu quero ver vidas sendo transformadas. Senhor, eu quero ver vidas sendo curadas. Eu quero ver vidas sendo transformadas. E Deus encheu o coração dela de tanta compaixão para que ela orasse por cura e por vidas sendo transformadas, que a primeira casa que a gente foi, que tinha uma pessoa enferma, ela virou e falou: levanta e anda. E aquele homem levantou. Sabe, o Senhor às vezes ele vai te pedir coisas loucas. Isaías andou nu por 3 anos. Deus me livre que ele me peça isso, Senhor. Mas pense, Isaías andou nu por 3 anos. Oséias casou com uma mulher de prostituição para mostrar para você, é uma forma do Senhor falar com o povo. Sabe, o que o Senhor vai falar com você às vezes vai ser fora da lógica, fora da caixa. Mas depende de você obedecer ao chamado, sabe? E há momentos que Deus vai nos chamar mesmo para a gente sair de ambientes que estão nos estagnando. Às vezes o Senhor vai nos chamar realmente para soltar relacionamentos e hábitos, projetos que já cumpriram o seu tempo, já foi, já passou. Agora é hora de romper e viver algo novo em Deus, de romper ciclos antigos, de ir para lugares em que os campos estão brancos. Existe uma colheita a ser feita e o relógio não para. Sabe, naquele grande dia, o Senhor vai
te perguntar. Uma vez eu ouvi essa frase, eu não vou me recordar de onde, mas naquele grande dia, talvez o Senhor vire para você e pergunte: o que você tem nas suas mãos? Sabe, o que a gente leva para a eternidade são as almas que a gente alcança. Não é o melhor emprego, não é a melhor casa, não é o carro do ano, o relógio mais topado. Não. O que a gente leva para a eternidade são almas. E como está seu clamor pelas almas? Porque o problema o problema não é ser chamado. O desafio é a gente largar as redes, largar tudo aquilo que nos prende e aceitar imediatamente o que o Senhor está propondo no nosso coração. O desafio é a gente se entregar e falar: Senhor, eu abro mão de tudo, Senhor, faz a sua vontade, faz o seu jeito. Sabe, talvez o Espírito Santo está sussurrando no seu coração que não é tempo de ter segurança e estabilidade, mas é tempo de você colher. Existe uma colheita a ser feita. E a pergunta não é se existem necessidades, porque necessidades a gente vai ver o tempo todo. Existem crianças, existem órfãos, existem prostitutas, existem traficantes, existem escolas, professores, e tantos, e tantos, e tantos outros, ricos dos mais ricos, pobres dos mais pobres, e tantos segmentos que a gente já falou. Mas somos nós quem decidimos obedecer, depende de nós. Quem responderá? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Sabe, é tempo da igreja parar de se acovardar. É tempo da igreja sair de dentro dos portões, sabe? A gente vê grandes igrejas, a gente passou tempo em Vitória, a gente vê grandes igrejas vivendo de conferência em cima de conferência, de busca por ter um banco acolchoado, uma estrutura mais bonita. É bom ter, é mais confortável, seria. Mas sabe, aonde a gente vai parar como igreja se preocupando tanto em adquirir coisas para essa terra e não adquirir um tesouro no céu, não deixar tesouro no céu? Sabe, a missão ela não se faz mais só com um discurso, mas a gente precisa de colocar os nossos joelhos dobrados. A gente precisa de parar de só usar o nosso discurso e ser obediente. E obedecer nos custa tudo, custa o nosso tempo, custa a nossa vida, a nossa família, talvez a melhor educação para os seus filhos, custa no bolso. Porque, meu irmão, se a missão não custar no seu bolso, alguma coisa está errada. Todos precisam trabalhar, todos precisam participar. Existe uma forma de todo mundo participar. Tem espaço para todo mundo no reino do Senhor. Só precisa de você obedecer. Deus está te chamando a orar mais, a se envolver mais, a contribuir mais, a ir mais longe. Qual a sua resposta? Não endureça o coração, não adie, não negocie. Qual a sua resposta para o Senhor nessa noite, sabe? Não existe nenhum envio sem entrega. Talvez você não vá aos lugares mais longínquos, mas a sua oferta pode atravessar oceanos. Talvez você não esteja na linha de frente de batalha, mas você pode fortalecer e encorajar quem está. Sabe, se Deus tem falado ao seu coração sobre missões, se você crê que vidas precisam ser alcançadas, se você entende que a igreja precisa parar de se acovardar, que hoje a sua resposta seja: eis-me aqui. E assim como Pedro, que depois ouviu de Jesus falar: Pedro,
Tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. E depois Pedro é usado, sabe, para que vidas sejam alcançadas. Talvez o que o Senhor fala para você hoje vai demorar, tempo para se realizar, mas depende de você se posicionar. E o meu convite nessa manhã é: qual vai ser a sua resposta? O que você vai responder para o Senhor se o Senhor te dizer hoje: segue-me? O Senhor está dizendo qual vai ser a sua prioridade. Se você nessa manhã sente o Senhor te chamando a dar um passo a mais em oração, em intercessão, em busca, em dizer: eis-me aqui. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nessa manhã e fazer essa oração para o Senhor. Senhor, toma o meu coração. Senhor, toma a minha mente. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me prende, toda a rede que queira me dizer que é isso que vai ser o meu sustento, assim como Pedro achava que aquelas redes seriam o sustento dele, que traria estabilidade financeira, que traria a continuidade para a família dele. Sabe o que é que te prende de ir mais fundo no Senhor? São as amizades, são relacionamentos, o que é? Que nessa manhã você faça uma oração de entrega ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero sair dessa conferência diferente. Eu quero sair dessa conferência respondendo ao teu chamado, respondendo ao teu ID e me comprometendo como uma igreja que não vai se acovardar com o teu ID, que não vai ficar morno, que não vai ficar preso dentro de 4 paredes, mas que vai dizer: eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou me dedicar na palavra, eu vou te conhecer, Jesus, eu vou trancar a porta do meu quarto para orar, para falar contigo, para ouvir a tua vontade, e eu vou dizer sim para o Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça um derramar do teu amor, Jesus. Mas também eu oro, Senhor, por um despertar, Deus. Eu oro, Senhor, por um batismo de compaixão. Eu oro por um batismo de compaixão nas entranhas que vai causar inquietações nas madrugadas, inquietações durante o dia, inquietações durante o trabalho, inquietações para orar, para levantar clamores, para poder se posicionar, para pesquisar, para ver o que pode fazer, para estudar sobre algo. Eu oro, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor desperte a tua noiva, desperte a tua igreja, e que ela possa estar disposta a aproveitar o tempo e não deixar o tempo passar, a aproveitar a oportunidade de hoje, sabe, mesmo que se for preciso, abrir mão de tudo, que estejamos disponíveis a dizer sim para o Senhor, e a fazer a sua vontade no teu tempo. Deus, toma o nosso coração, toma os nossos sonhos, toma as nossas intenções, toma tudo que há em nós, toma a nossa mente, Senhor, e que nós não possamos nos importar com as críticas, com o que os outros vão pensar, que assim como Jesus, a resposta de Jesus aos fariseus era: eu vou continuar amando o outro. Eu vou continuar indo ao encontro do outro em amor. Que essa seja a nossa resposta para essa geração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.